O relógio na parede marca 14h32. O tilintar de instrumentos cirúrgicos corta o ar. O cheiro de desinfetante e medo é sufocante. Lucas atravessa a porta, a brisa do ar-condicionado bate em seu rosto. Ele não sente. Corações aceleram ao seu redor, mas o dele está congelado. Um rugido de sirenes ecoa à distância. Ele ignora. Abaixo da gravata de seda, a camisa branca está engomada, mas as mãos tremem. Ele avança. No andar de cima. Cuidado com a escada, murmuram segurança, mas Lucas mal escuta. O corredor é uma maratona, cada passo mais pesado que o anterior. Quanto mais ele se aproxima, mais o tempo parece paralisar. O batimento rápido dos pés ecoa. Uma enfermeira com olhar cansado passa por ele, o olhar dela é uma mistura de compaixão e reprovação. Lucas hesita, mas continua. A porta se abre. A cena é um pesadelo. Sua mãe, deitada, os olhos semicerrados, conectada a tubos que parecem serpentes. O hálito dela é pesado, quase apodrecido. Um monitor bip, 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 a vida dela contada em linhas e números. O mundo lá fora se dissolve. Neste momento, ela é tudo. Mãe. A voz dele falha. Ele se inclina, os ombros caem. O toque frio da mão dela contrasta com a temperatura febril que ele sente. O que ele fez? Anos de distância, de desprezo, agora se tornam uma muralha intransponível. O pavor invade sua mente. Não há dinheiro que cure isso. Ele precisa dela. Por favor, acorde. Eu estou aqui, murmura, numa mistura de súplica e desespero. O silêncio se torna ensurdecedor. Um grito interno reverbera, e por que você não cuidou dela, Lucas? As portas se abrem com violência. Outra enfermeira entra, seu olhar é gelado. Você tem que se afastar, diz, enquanto observa os monitores. Temos que estabilizá-la. Estabilizá-la? Como assim? Eu posso pagar tudo. Qualquer coisa que precisar. Ele fala rápido, quase desesperado. A enfermeira fita Lucas, os olhos dela perfurantes. Você não sabe o que está acontecendo, não é? Ela respira fundo. Ela já foi atendida. Tudo pago. As palavras dela caem como um peso em sua consciência. Quem? Quem pagou? O sorriso dela é enigmático, como se guardasse um segredo mortal. No fundo, Lucas sente que um novo terrível ciclo se inicia. Pode um coração se partir ainda mais? Ele aguarda a resposta, mas o tempo parece estagnar, enquanto a verdade se aproxima como um vulto na escuridão. Eu vou descobrir, pensa, mas a dúvida queima. A pergunta ecoa em sua mente, uma trapaça cruel, o que realmente aconteceu com a minha mãe? A enfermeira se vira, saindo da sala. Lucas a segue visualmente, mas ela desaparece pelo corredor como se nunca tivesse estado ali. Ele fica sozinho, encarando o leito vazio, onde a vida de sua mãe se desvia para um abismo. O desespero aperta seu peito. As máquinas continuam a bipar, mas cada som é um testemunho da sua negligência. Ele precisa saber. A verdade não pode ser mais sombria do que seu silêncio. Um novo ciclo se inicia. O corredor está mal iluminado, a luz fluorescente zune insistentemente. Lucas observa os pacientes, cada um carregando sua própria batalha. O cheiro de antisséptico é forte, uma mistura amarga de desespero e esperança. Ele avança, os sapatos de couro soando firmemente no piso de cerâmica frio. Uma enfermeira passa apressada, ignorando-o. Ele tenta chamar sua atenção. Com licença. Ela nem olha. O olhar dela fixa-se em uma ficha, correndo em direção à próxima sala. Ele sente um nó se formar no estômago. O que mais ele precisa fazer para ser notado? A frustração se acumula. O que há de errado com ele? Milionário, mas invisível. Ele tenta novamente. Eu só quero saber como minha mãe está. Ela se detém por um segundo, mas não o encarando. Uma pausa. Ele sente a esperança escorregar entre seus dedos. O silêncio é ensurdecedor. A enfermeira murmura algo, mas não consegue captar. O que você disse? Um resmungo de impaciência.
Preciso ir. Ela avança, ignorando o seu apelo. Lucas observa as paredes desgastadas, o retrato de uma folha de papel amarelado que se desprega lentamente. Ele se pergunta por que ela não se importa. Um milionário sem voz. Os pensamentos giram em sua cabeça. O que ele fez que gerou essa barreira? O que a faz ignorá-lo assim? Mais pacientes entram, cada um com rostos cansados, esperando, lutando. Ele sente o peso da responsabilidade, a culpa invasa seu peito. A imagem da mãe, deitada em uma cama branca, lhe vem à mente. A fragilidade dela, o sorriso que ele não viu nos últimos anos. A enfermeira reaparece, agora com um grupo de médicos. Passa pelo lado dele, alheia ao seu tormento. Lucas estende a mão, quase tocando o braço dela. Por favor. Ela se detém, mais uma vez. O olhar dela finalmente se volta para ele, mas não há compaixão. Há frieza. Você se importa com a sua mãe? Com o que você fez? Ele engole em seco. Um golpe na consciência. Aquela pergunta. Mais intensa do que qualquer voz interior. Eu. Mas ela já se foi. Uma sirene ecoa à distância. O coração dele aperta. A culpa o consome, o dinheiro não vale nada aqui. Ele sente a estranheza do mundo ao seu redor. Os murmúrios, os passos, a realidade de um hospital onde a condição financeira pouco importa. Por que aquela enfermeira estava ignorando um milionário? O eco dos pensamentos sussurra, talvez, neste lugar, ele fosse apenas um filho perdido. E a dor de sua escolha recente pesa mais do que qualquer conta. A cena se estreita, o corredor parece se fechar. Ele se pergunta, do que mais ele pode perder antes que o amor verdadeiro o encontre de volta? O barulho frenético do hospital ecoa enquanto Lucas caminha pelo corredor, o chão de linóleo refletindo a luz fluorescente. Ele já não sente o cheiro do desinfetante. Apenas o peso do silêncio. Na sala de espera, um grupo de pessoas se aperta em torno de um rádio antigo. O locutor anuncia uma vitória de melhor empresário do ano, Lucas. Uma onda de orgulho o atinge. Ele já estava no topo. A vida era uma festa, calor e risos ao seu redor. Flashback. A plateia aplaude. Ele sorri, mas os olhos buscam alguém. A mãe, com um sorriso que ilumina o auditório, é a única que o faz sentir-se seguro. Toca o troféu frio em suas mãos, mas o calor dela ainda está no seu peito. O tempo avança. O hospital agora é um labirinto de rostos desconhecidos, e Lucas está preso na sombra de quem costumava ser. A cada passo em direção ao quarto, os sons da vida moderna se tornam um eco distante. Ele tenta reviver o entusiasmo do prêmio, mas o brilho das luzes se transforma em um brilho opaco. Ele abre a porta do quarto. A cama é um mar de lençóis brancos, onde a mãe jaz, pálida e frágil. A imagem dela contrasta com a lembrança vibrante da festa. A verdade o invade como um soco, dele trocou momentos com ela por contratos e lucros. Eu fiz isso por nós, mãe, pensa, o coração apertando. E se não tivesse feito? E se tivesse estado lá quando ela mais precisou? As perguntas se agitam como folhas secas ao vento, sem respostas. O som da respiração artificial é constante, quase um lamento. Ele se aproxima, tateando a pele dela, quente e macia, mas tão distante. Me perdoa, murmura, mas a palavra se dissolve no ar. Um ruído interrompe suas súplicas. A enfermeira entra, expressão impassível. Desculpe, mas você precisa saber que sua mãe teve ajuda, diz ela, palavras caindo como pedras em sua alma. Ela não está aqui sozinha. O mundo de Lucas quebra como vidro ao chão. Como assim? Ele não quer acreditar. Alguém pagou todas as contas. Cuidou dela. Você deve agradecer a essa pessoa. As palavras dela se arrastam, mas ele não consegue processar. O orgulho, que antes iluminava seu caminho, agora é uma sombra corrosiva. Ele se afasta, as paredes do hospital girando ao seu redor. Quem? Quem fez isso? O desespero ecoa em sua mente. Mais uma vez, o vazio se instala. A pergunta assombra, como ele chegou tão longe? Ele percebendo a distância entre o que tinha e o que realmente importava. E a mente dele grita. Ele precisa de respostas.
Mas, em um mar de incertezas, só uma coisa é clara e a transformação já começou. O corredor do hospital é um labirinto de luzes fluorescentes e murmúrios abafados. Lucas está parado diante da porta do quarto da mãe, os dedos crispados na borda da camisa. O som do monitor cardíaco é um tambor inquietante. Ela está estável, diz uma enfermeira, mas a voz dela parece distante. Ele não ouve. O olhar atravessado dele se fixa na cama. A mãe está pálida, conectada a tubos e fios. O respirador faz um eco nos seus pensamentos. Ela sempre foi forte, murmura, quase para si mesmo. Mas sentir a realidade é diferente de imaginar. O peso da culpa cai como uma lâmina afiada. Um golpe. Lá atrás, no escritório, as telas brilhantes e os contratos sem fim eram o seu mundo. Sucesso, ele se dizia, enquanto a voz da mãe se tornava um eco distante no fundo da mente. Cada ligação não atendida, cada visita cancelada, um pedaço do seu coração se perdia. A enfermeira se aproxima, seus olhos profundos como poços. A situação é crítica. Você deve se preparar, ela diz. O que isso significa? A pergunta reverberava em sua mente. O desespero rasga a sua fachada. Ele se aproxima da cama. Mãe, eu estou aqui. As palavras saem como um sussurro, sufocadas por um nó na garganta. O cheiro do antisséptico é uma lembrança amarga do que ele esqueceu, da vulnerabilidade da vida. Ela não responde. A sensação de impotência cresce. Ele se recosta contra a parede fria, a textura gélida contra as costas. E se eu tivesse feito diferente? E se eu tivesse estado presente? A enfermeira retorna com uma expressão que ele não compreende. A sua mãe está sendo mantida por cuidados intensivos. Mas, há algo que você precisa saber. Lucas sente um arrepio na espinha. O que é? Ela hesita, os dedos desenhando um padrão invisível no prontuário. Alguém está pagando por todos os cuidados, todos os tratamentos. Não é você. O chão parece desmoronar sob seus pés. A realidade dura o atinge como um soco. Quem? A palavra sai em um grito involuntário, um grito de raiva e confusão. Uma pessoa anônima, a enfermeira responde, seus olhos fixos nos dele. Eles cuidam dela muito mais do que você fez. O desespero toma conta, e o mundo gira em torno dele. O homem que acumulou milhões não consegue comprar um momento de amor. O que ele realmente importa? A mente dele grita. Imagens da infância, risadas e tardes ensolaradas, cenários que agora parecem uma lembrança distante. O peso do arrependimento se transforma em um aperto no peito. Ele se pergunta se ainda há tempo. Ela precisa de um filho, Lucas. Não de um bilionário. A frase da enfermeira ecoa, cortando seu raciocínio. Ele se vira para a cama, um abismo de fragilidade à sua frente. O relógio na parede continua a marcar o tempo. A vida, a saúde da mãe, tudo estava em jogo. E ele, cercado pela grandeza que não vale nada, só consegue pensar no que realmente importa. As paredes brancas do hospital se fecham ao redor de Lucas. Ele caminha rápido, sapatos de couro ecoando no chão liso. O cheiro de desinfetante arde nas narinas. Ele não se importa. O que importa é sua mãe, deitada, pálida, em um leito de hospital. No corredor, o murmúrio de vozes se mistura aos monitores que pipocam. Ele se aproxima da sala e vê os tubos, os fios, o rosto cansado dela. Respira fundo. O que eu fiz? O peso no peito se transforma em uma âncora. A enfermeira entra. Um olhar cansado, mas firme. Lucas a interrompe. Ela precisa de mim. Eu vou pagar o tratamento. O que for preciso. Ele se força a manter a voz estável. O desespero não pode escapar. Você não precisa. A frase dela pesa no ar. Ele sente a necessidade de entender. Como assim? Eu sou o filho. Deixe-me ajudar. A enfermeira cruza os braços, hesita. O olhar dela se desvia. Algo está errado. Um sentimento gelado atravessa Lucas. O que você sabe? Ela estava lutando contra a doença há anos. Cada palavra dela é um golpe. O tempo parece parar.
Ele tenta calcular anos e ele não sabia. Ela não queria que você se preocupasse. Achava que você estava melhor sem ela. As palavras dela batem como sinos em sua mente. Melhor sem ela. O eco da frase reverbera. Seu rosto se desfaz em confusão e dor. Como ele não percebeu? Como ignorou os sinais? As ligações não atendidas, os e-mails sem resposta, as mensagens de texto que nunca respondeu. Os olhos de Lucas queimam. Ele se aproxima da cama, pegando a mão dela, fria e frágil. O toque é como um choque elétrico, a realidade volta para ele. Mãe. A voz falha, tremula. O desespero toma conta dele. Por que você não me contou? A enfermeira observa a cena. Ela queria te proteger, Lucas. Mas a dor dela não se compara ao seu sucesso. Cada sílaba é um punhal. A luz fluorescente pisca, a agonia na face de Lucas reflete tudo o que ele se tornou. Um empresário bem-sucedido, mas um filho ausente. O peso da culpa o consome. Ele se afasta, lutando para não ceder. Eu tinha que saber. O vazio ao redor se expande. Por que você não soube antes? A pergunta ecoa em sua mente como um mantra. A enfermeira se despede, deixando-o sozinho. Ele sente o chão tremer sob os pés. O coração pesado, a mente em turbilhão. O que vai fazer agora? Ele observa a mãe, a fragilidade dela o faz desmoronar. É hora de mudar. Se ainda houver tempo. O desespero se torna a única certeza. Lucas esfrega os olhos, a luz fluorescente do hospital o atinge como um soco. O cheiro de desinfetante se mistura ao odor metálico do medo. Ele está em pé, imóvel, diante da cama da mãe, que respira pesadamente. Os tubos conectados a ela parecem serpentes, sugando a vida de uma mulher que algum dia foi forte. Mamãe, e ele se inclina, seu coração pesado como se tivesse se aninhado numa pedra. O rosto dela está pálido, quase etéreo. Ele deseja tê-la de volta. Em sua mente, imagens do passado surgem. Risos na varanda, o ar fresco da manhã e a luz do sol dançando em suas rugas, agora só a sombra. Eu vou cuidar de você, e a promessa escorrega de seus lábios, mas ecoa vazia. O que isso significa? Ele não sabe. No fundo, a distância entre eles é um abismo. Ele sente o peso da culpa dentro de si, um monstro que não pode ignorar. Uma enfermeira entra, seu olhar é firme, mas gentil. O som de seus passos ecoa no corredor e Lucas se encolhe. Ela ajusta uma máquina, o bip se misturando ao murmúrio distante de conversas. Oi, senhor. A voz dela é suave, mas há um fio de dureza. Você se importa de me dar um tempo? Ele hesita, mas o silêncio da mãe o empurra. Sorrindo, tenta manter a expressão, mas seus olhos traem o desespero. Eu só quero, e ele suspira. Quero fazer isso certo. A enfermeira ergue uma sobrancelha. Os lábios se contraem numa linha reta. Não se preocupe, tudo já está coberto. O que isso significa? A mente de Lucas se agita. Ele vê a mãe, mas a figura dela se dissolve em uma nuvem de incertezas. Ele se lembra das chamadas que não fez, das visitas que não fez. O que quer dizer com o coberto? A voz sai mais dura do que pretendia. Alguém cuidou disso. Ela responde, os olhos agora fixos nos dele. Lucas sente uma onda de raiva, seguida de tristeza. A conexão entre eles havia sido cortada. Um vazio crescendo. Mas e a frase se perde. A enfermeira não desvia o olhar. O silêncio é pesado, como se uma tempestade estivesse se formando. É melhor você saber. A voz dela é baixa, mas cada palavra é uma faca. Foi um doador anônimo. O seu passado. Ele está aqui, mas está longe. O chão parece se mover sob os pés de Lucas. As paredes se aproximam, seu mundo desmoronando. Doador anônimo. A culpa o envolve como uma rede, e ele está preso. O que ele realmente fez? A enfermeira se afasta, levando consigo a única luz que ele tinha. Ele se vê sozinho, as palavras não ditas ecoando. Ele não sabe como mudar isso. Mas sabe que está prestes a descobrir.
As paredes do hospital são frias, brancas como a neve, mas exalam um calor nauseante de desespero. Lucas passa pela recepção, o odor do álcool nas mãos da enfermeira traz lembranças de infância, remédios e carinho. Ele franze a testa. Preciso de informações sobre o tratamento dela. Urgente. A recepcionista, com olhos vazios, não levanta a cabeça. A fila atrás dele se arrasta, murmúrios se misturam. Mãe. Ele imagina o rosto dela, pálido e frágil, na cama. O sistema leva tempo. Você vai ter que esperar. Esperar. Lucas sente uma pontada na barriga. Ele não espera. Ele compra. Ele controla. O dinheiro nunca foi um problema. Ele tenta se lembrar da última vez que esteve ali. Escute, eu sou. E isso muda o quê? Ela o interrompe, sem olhar. Silêncio. Ele quer gritar. O ambiente é uma sinfonia de beicos, sussurros e o cheiro de desinfetante que arde no nariz. Cada segundo é uma eternidade. Ele aperta os punhos. Você não sabe quem eu sou. As palavras saem com raiva, mas a frustração se acumula, como uma tempestade prestes a desabar. Ele respira fundo, tentando se acalmar. O que os outros têm que ele não tem? A enfermeira, passando, deixa um rastro de álcool e desdém. Melhor você sentar e esperar a sua vez, como todos os outros. Como todos os outros. A frase ecoa na mente dele, uma condenação. Ele sempre foi considerado acima disso. A sensação de impotência o atinge como um soco no estômago. Ele se afasta da recepção, observando o corredor cheio de doentes. Um homem, à beira da morte, opera um sorriso para a esposa enquanto ela chora. Um grito distante de um bebê sem mãe. Uma mãe, encurvada, balança um filho nos braços. Tudo dói. Lucas se dirige à sala dos médicos. Ele não se vê ali, entre o caos, mas a sala é um labirinto, e as portas estão fechadas. Ele quer abrir cada uma delas, achar o que procura. Ele já comprou tudo o que poderia, e agora, a frustração explode. Onde estão os médicos? A cabeça dele gira, a pressão aumenta. Um jovem médico, sem esperança, aperta os lábios. Precisamos de uma autorização. Não temos equipamentos. Autorizações? Equipamentos? Eu posso. Não funciona assim, senhor, se ele interrompe, como se Lucas fosse apenas um número. A raiva se transforma em um peso. Wilson, o bilionário, o homem que nunca se deixou abalar. O que ele pode fazer agora? E se a resposta estiver fora do seu alcance? Lucas atravessa o corredor novamente, os olhos marejados, o cansaço se instalando. Ele se pergunta pela primeira vez se o dinheiro não comprar a cura. Ele encara um espelho embaçado. Um homem à deriva. Um filho perdido. Um suspiro forte, e no fundo, a pergunta ressoa: o que ele fará agora? Lucas respira fundo. O odor de desinfetante e o eco distante de monitores preenchiam o corredor sujo do hospital. Parecia que a dor se agarrava às paredes, como se o lugar estivesse imerso em um lamento coletivo. Ele apertava a nota de R$ 50 na mão, como se o papel pudesse comprar o impossível. Ele avança, passos decididos. A luz fluorescente zune, piscando. O rosto da enfermeira, uma máscara de cansaço e compaixão, aparece na porta da sala. Ela observa Lucas, com os olhos cansados, mas firmes. Você está aqui para sua mãe? Ela pergunta, sem rodeios. Eu quero agilizar o tratamento dela. Quanto isso custa? Lucas diz, a voz tremendo de um orgulho que se desfez. Ele saca o cartão de crédito, a segurança de um empresário em crise. A enfermeira balança a cabeça, o olhar fixo em sua mão nervosa. Ninguém aqui pode aceitar isso. O tratamento é gratuito. Lucas sente um fio de esperança se desenrolando, como se conseguisse respirar novamente. Então, eu posso. Eu posso doar. Eu quero ajudar. O que for preciso. Ela cruza os braços, uma barreira entre ele e o que ele deseja. O sistema não funciona assim. O que sua mãe precisa é de amor, não de fundos. As palavras a atingem como um soco. Ele se sente exposto,
Como se ela tivesse rasgado a armadura que construiu em torno do coração. O peso da culpa o empurra. Mas eu quero fazer isso certo. A enfermeira suspira, soltando um ar que parece conter a dor de milhares. Você realmente acha que dinheiro pode resolver isso? A sua presença seria a mais valiosa. A voz dela ecoa em sua mente. O relógio na parede faz um tic-tac insistente, cada segundo um lembrete da sua ausência. Ele balança a cabeça, em busca de uma saída que não existe. Não. Isso não é justo. Eu posso fazer melhor. Enquanto ele falava, o som de passos apressados se aproxima. Uma jovem entra na sala, com um sorriso radiante. Na mão, uma bolsa cheia de materiais de higiene e frutas. Oi, mãe. Como você está? A alegria dela se espalha pelo ambiente como um perfume doce, algo que ele nunca pode oferecer. O que? Lucas sussurra, em choque. O olhar da enfermeira se fixa nele, revelando um mistério. Ela responde, com um tom sereno, ela não está sozinha. Alguém mais cuidou dela enquanto você estava longe. O mundo de Lucas começa a desmoronar. Quem foi esse alguém? Ele sente o chão se abrir sob seus pés, a sensação de impotência o invade. Dinheiro pode resolver todos os problemas? O eco da realidade reverbera, cada batida de seu coração um lembrete cruel. Ele se vê no centro de uma tempestade de sentimentos, sem saber se quer ou pode se salvar. As paredes do hospital parecem se fechar, o ar se tornando mais pesado. A enfermeira continua a observá-lo, esperando. Você realmente acredita que pode comprar amor? E com isso, tudo ao seu redor desaparece em um silêncio ensurdecedor. Lucas observa as paredes frias do hospital. O cheiro de desinfetante impregna o ar, misturado às notas de dor e esperança. Ele se recosta na cadeira, a madeira dura fere suas costas, mas a dor física é um alívio em meio ao turbilhão de emoções que o consome. A enfermeira entra, seu uniforme azul contrastando com a brancura dos lençóis. Ela carrega um tablet. Seu olhar é sério, determinado. Senhor, precisamos conversar sobre o tratamento. As palavras dela ecoam, distantes, como uma sirene em meio ao trânsito. Lucas sente um frio na espinha. Ele observa a tela do tablet, gráficos e números dançando. O horizonte do que poderia fazer pela mãe se desmorona. São mensalidades altíssimas, Lucas. E isso é apenas o começo. A enfermeira fala sem rodeios. O que ele mais temia se concretiza, cada palavra espeta sua carne. Ele tenta manter a compostura, mas a pergunta se forma em sua mente: do que é dinheiro quando não posso salvá-la? Ele aperta o punho, as unhas cravando na palma da mão. Lembretes da infância voltam. O carinho da mãe, suas histórias antes de dormir, seu amor incondicional. Um eco distante que agora se transforma em um grito ensurdecedor. Você pode cobrir os custos, não é? É só dinheiro. Sua voz é quase um sussurro, um pedido desesperado. A enfermeira balança a cabeça, um gesto sutil, mas que despedaça sua esperança. Não é só isso. O que ela precisa? As palavras dela quebram a barreira da sua indiferença. Lucas sente as paredes ao seu redor se fechando. Ele pergunta em silêncio se terá forças para encarar essa realidade. O coração de sua mãe está em risco e ele se sente impotente. Eu posso fazer o que for necessário. A afirmação soa vazia, quase uma negação. O pensamento de descobrir que o dinheiro pode não ser suficiente faz com que um nó se forme em sua garganta. A enfermeira faz uma pausa. O tratamento já está sendo pago, Lucas. As palavras somem no ar como fumaça. Alguém generoso se adiantou. O mundo ao seu redor dá uma volta. Ele calça os sapatos e se levanta, mas as pernas tremem. Quem? A mente dele corre. Uma avalanche de culpa e vergonha. Ele não sabe se fica aliviado ou envergonhado. Retira o celular do bolso, a tela brilha como uma miragem. O número de sua mãe está gravado ali, mas não é isso que ele busca. Ele quer saber quem pagou. Espere, suas palavras saem num grito cortado. A enfermeira olha para ele, mas ela não é a resposta. O que ele sentia por dentro, toda a raiva acumulada por anos, tudo se desmorona no instante que ela diz.
E se o dinheiro não for suficiente? E se ele descobrir que não é digno de ser salvo? Lucas se planta diante da enfermeira, a luz fluorescente do corredor parece cortar sua pele. Cada batida de seu coração ecoa no silêncio rígido do hospital. Ele não consegue distinguir se a raiva ou a ansiedade dominam. Ele tenta controlar a voz, mas não consegue. Você não entende. Eu posso ajudar. Ela olha para ele, expressão de pedra. Um rosto jovem com olheiras profundas. Ele sente a frustração subindo, ardendo como ácido na garganta. Não, Lucas. Isso não é sobre o seu dinheiro. O nome dela ressoa como uma ofensa. Não é apenas uma enfermeira. É uma barreira. Ele se aproxima, quase a engole com o olhar. Minha mãe precisa de tratamento. O que mais você quer? O cheiro de desinfetante é tão forte que ele mal consegue pensar. Na mente, flashes dela, os olhos cansados, a fraqueza, o sorriso que ele nunca mais viu. A imagem o atinge como uma marreta. A raiva transmuta-se em desespero. Você não pode simplesmente negar. A enfermeira cruza os braços, firme. O som do pingar do soro atrás dela parece um riso cruel. Ele se pergunta se ela já viu alguém se despedaçar. Se já viu uma vida indo embora e não pode fazer nada a respeito. Estou aqui todos os dias e não basta dinheiro, Lucas. O eco das palavras dela atravessa a mente dele. Ele nunca ouviu um não que o machucasse tanto. Ele dá um passo para trás, o chão parece ceder sob os pés. O dinheiro nunca foi a resposta. Dói. A realidade pesa como chumbo nos pulmões. Pensamentos intercalados, o que eu perdi? O que eu deixei de fazer? É tarde demais? Cada segundo que passa é um soco. Eu posso pagar por tudo, só me diga o que fazer. A enfermeira abre a boca, hesita. Ele nota um brilho de compaixão, mas logo se transforma em determinação. O pagamento já foi feito. As palavras dela são balas. Ele não consegue processar. O quê? As paredes parecem se aproximar. O ar se esgota. Cada letra, um golpe. Ele sente o chão se desfazendo sob os pés. A pessoa que ajudou sua mãe não foi você. O mundo dele desmorona, a verdade se infiltra em sua mente como veneno. O sentimento de impotência é insuportável. Ele se sente um estranho na própria vida. A enfermeira continua, impassível. Por favor, deixe a sua dor fora daqui. Lucas se agarra ao balcão. A respiração acelera. Uma tempestade se forma dentro dele. Ele está prestes a explodir. A raiva, cria, incontrolável. Ali, com a sensação de perder tudo, ele olha para a porta do quarto da mãe. A pergunta ecoa. Quem? Ainda não há resposta. A mente dele está em chamas, o que vem a seguir será a explosão que ele nunca previra. Um grito insuportável toma conta da sala. Eu não vou desistir. O desespero se torna um grito de guerra. E atrás dele, o hospital continua, alheio, indiferente. O cheiro de antisséptico é quase sufocante. Lucas está parado na porta do quarto, a luz fluorescente cria sombras que dançam nas paredes brancas. O monitor bip, 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 um som frio e repetitivo. Ele respira fundo, mas o ar parece apertar seu peito, como uma mão invisível. Os olhos fixos na cama. Sua mãe, pálida, imersa em um mar de lençóis brancos, braços finos como gravetos, perdidos em um lar que não é mais o dela. A imagem arranha sua memória. Ele se lembra dela na cozinha, risadas altas, cheiro de bolo de cenoura saindo do forno. O calor do sol filtrando pela janela. Você é meu orgulho, Lucas, ela dizia. Palavras que agora ecoam como uma melodia distante. Um estalo. Ele se vira. A enfermeira avança, expressão suave, mas os olhos dela carregam verdades. Ela não pode ficar muito tempo assim, diz, mas as palavras têm um peso que ele não consegue suportar. O que ele realmente vê são os olhos de sua mãe. Uma luz que antes brilhava, agora quase apagada. A enfermeira continua. Ela ficou aqui por causa de alguém. Alguém que não você. O mundo de Lucas desmorona. Não tem palavras.
Apenas um nó na garganta. As memórias o atacam como uma tempestade. Ele visualiza a criança que ele foi, a alegria nas pequenas coisas, o cheiro da terra molhada, o toque da mão dela na sua, guiando-o. Como ele pode olhar para ela agora? O homem de negócios, o milionário, o herói que nunca aparece. Ele se afasta, os calcanhares batendo contra o chão. O corredor do hospital é longo e vazio, mas dentro dele ecoam risadas e promessas que ele quebrou. Uma ligação, ele pensa. Uma mensagem. Mas nenhuma delas irá trazer sua mãe de volta. Ele se vira, os olhos embaçados. A enfermeira observa, a expressão dela mistura compaixão com desapontamento. Ela precisa de você, Lucas. As palavras penetram seu cérebro. Ele não havia pensado que poderia ser assim. Uma epifania. Um estalo. Ele se lembra de como era ser amado. O que se perdeu? O que ainda pode ser salvo? O peso de sua ausência se transforma em algo mais. Essas memórias podem salvá-lo? Pergunta a voz interna dele, enquanto ele tenta absorver o que não pode mudar. Ele hesita. Um passo à frente, depois outro. O próximo movimento é claro. Ele pode reconstruir isso. Não com dinheiro, mas com tempo. Com amor. As paredes ao redor dele parecem pulsar enquanto ele se dirige ao quarto. Mas o que ele dirá? Um grito interno. Mãe, eu estou aqui. Mas, na verdade, ele ainda não sabe se está pronto. Lucas avança hesitante pelos corredores frios do hospital. O cheiro de antisséptico é opressor. As paredes brancas refletem uma luz dura e impiedosa. O murmúrio de equipamentos médicos se mistura ao choro distante de uma criança. Ele engole a seco, o peso da culpa se acumulando em seu peito. Uma enfermeira aparece, com cabelos loiros presos em um coque desleixado. Seu uniforme azul claro parece um pouco desbotado. Ela segura um tablet, os olhos cansados, mas ao vê-lo, algo brilha momentaneamente. Precisa de ajuda? Pergunta, a voz suave, quase como um sussurro. Lucas hesita. Ajudar? Como ela poderia? O que ele tem a oferecer? Dinheiro? Ele se lembra da última vez que viu sua mãe, pálida e frágil, entre os lençóis de hospital. Minha mãe, ela, a voz falha. Ele se esforça, tentando mostrar alguma fraqueza. Ela precisa de tratamento. A enfermeira observa, quase lendo sua mente. Ele sente seu olhar perfurante, como uma luz atravessando sua escuridão. Ela pode entender, pensa. Vamos ver o que podemos fazer, diz ela, fazendo um gesto para que ele a siga. Os dois entram em um consultório pequeno. O cheiro de medicamentos é intenso. O coração de Lucas acelera ao ver papéis espalhados sobre a mesa. Ele espera uma confirmação de que tudo ficará bem. Ela olha para ele. O semblante sério. Sobre o tratamento da sua mãe, a pausa é ensurdecedora. O mundo parece parar. Lucas se aproxima, na ponta dos pés, como se cada segundo fosse um milagre. Pede com os olhos. Você não vai acreditar, a enfermeira fala, a voz baixa. Alguém já apagou. Ele se sente desmoronar. Uma onda de calor corre por seu corpo. Quem? Como? Por que? Ele pensa, cada pergunta ecoando em sua mente. As paredes começam a fechar. Foi um doador anônimo. O tratamento está coberto. A enfermeira não desvia o olhar. Mas tem mais. O ar falta. Um misto de alívio e confusão. Como é possível? Ele se força a controlar a respiração. O que mais? Sua pergunta sai como um sussurro, roto de expectativa. A enfermeira hesita, sua expressão se torna grave. A doação veio com um pedido. Uma condição. Silêncio. Aquelas palavras reverberam em sua mente, como uma bomba prestes a explodir. O que poderia ser mais pesado do que o fardo da culpa que já carrega? Ele precisa saber. O que querem? Ela respira fundo, a tensão no ar palpável. Você precisa se apresentar. Reconstruir o vínculo com ela. Não é só o tratamento, Lucas. É a sua oportunidade de se redimir. A verdade o atinge como um soco.
Ele tem chance. Mas a condição pesa mais do que 1000 pedras. E se eu não puder? Pergunta, o pânico crescendo. A resposta dela é um simples olhar. A luz que antes brilhava agora parece um facho de dor e esperança entrelaçados. A porta se abre, mas as palavras que ainda não foram ditas flutuam no ar. O que Lucas fará? A cada segundo, a vida da mãe dele é um relógio prestes a estourar. Lucas observa o pé da cama de sua mãe. O lençol branco, imundo, esconde as marcas de um corpo que já não é o mesmo. O cheiro de desinfetante misturado ao odor de remédios penetra suas narinas. O desespero se agita ao seu redor, como uma tempestade à espreita. Ele tenta tocar a mão dela. A pele está fria, quase de tão pálida. Mãe, eu estou aqui, sussurra. As palavras tremem. O monitor emite um bip ritmado, quase zombando de sua presença. A porta se abre. A enfermeira entra, seus passos firmes no chão frio. O uniforme branco brilha sob a luz fluorescente. Lucas levanta a cabeça, esperando um sinal de esperança. Mas o que vem a seguir é um golpe. Você não precisa se preocupar com as despesas, diz a enfermeira. A voz dela é um eco na sala. Lucas franze a testa. O que você quer dizer? O coração dele acelera. A mente corre. Eu paguei tudo. Eu vim para garantir que ela tivesse o melhor. Ela cruza os braços, analisando-o. Não. O tratamento foi custeado por uma doação anônima. O ar esfria. A confusão se transforma em combustão. Doação? Quem? Como? A pergunta se agarra à sua garganta, sufocando qualquer vestígio de orgulho. A enfermeira dá um passo à frente. Às vezes, há quem se importe mais do que você imagina. O olhar dela é fixo, penetrante. Mas a resposta escapa como fumaça. A mente de Lucas balança. Eu deveria ter estado aqui. Eu precisei saber disso. Seu pulso lateja, mas a dor não é física, é uma ferida exposta. O peso da culpa dobra seu corpo. Nem sempre o que buscamos está ao nosso alcance, murmura a enfermeira, num tom que faz ecoar segredos. Ela se vira, seu olhar se perdendo no corredor. O eco distante dos passos dela ressoa na mente de Lucas. Um emaranhado de emoções, cada uma puxando-o em direções opostas. Quem é essa pessoa que pagou? As paredes do hospital parecem se fechar. Ele se aproxima da janela suja, fita o céu cinza. As nuvens parecem mais pesadas que nunca. Quem fez isso? Pergunta em voz alta, como se o universo pudesse responder. Um pensamento cru, e se essa pessoa souber algo que eu não sei? Um nó se forma no estômago, uma mistura de esperança e medo. Ele respira fundo, a pressão no peito aumentando enquanto observa a vida lá fora, banal e indiferente. A pergunta martela. Um mistério que o chama, que promete desafios e revelações. Quem pagou? Ele se vira, decidido. O caminho da redenção acaba de ser traçado. A luz fluorescente do hospital pisca, criando sombras dançantes nas paredes sujas. O cheiro ácido do desinfetante se mistura ao aroma de medicamentos, um lembrete constante da fragilidade da vida. Lucas está em pé, o olhar fixo na cama onde sua mãe repousa, pálida e vulnerável. O som do monitor cardíaco é uma batida insistente, quase uma contagem regressiva. Desculpe, mãe. Eu estou aqui agora, murmura, a voz tremendo. As palavras se dissolvem no ar, sem resposta. As portas deslizam, e a enfermeira entra. Ela é jovem, com o cabelo preso em um coque despretensioso, mas seus olhos transmitem uma sabedoria que contrasta com sua aparência. Lucas sente uma pontada de incômodo. Por que ela parece tão serena em meio ao caos? Você sabe quem pagou por tudo isso, não sabe? Ela pergunta, quebrando o silêncio que pesa sobre ele como um manto. Lucas franze a testa. Não importa. O que importa é que estou aqui agora. A negação escorrega por seus lábios, mas a verdade é um peso esmagador em seu peito. A enfermeira dá um passo à frente, a voz firme, como aço. Importa sim. Sua mãe não está sozinha. Ela sempre teve apoio. Uma pausa. Os olhos dela cravam nos de Lucas. Amigos.
Pessoas que a amam. Uma imagem surge em sua mente, os sorrisos em fotos antigas, abraços calorosos e risadas. Ele a vê cercada, feliz. O calor da vergonha o envolve, ardendo como fogo. Amigos? A palavra sai como um sussurro, quase uma súplica. Amigos? E eu? A enfermeira suspira, olhando para o chão antes de continuar. Ela não precisava de você para ser amada, Lucas. Nunca precisou. E agora você está aqui, mas está fora de tempo. Você perdeu tempo demais. A respiração dele pesa. O coração que ele acreditava ter blindado está exposto, expelindo culpa. Ele queria ser o herói, o salvador, mas o que ele realmente fez foi se afastar. Eu não sabia. Ninguém me avisou. Exatamente. Ela se vira, deixando um silêncio cortante. Agora você sabe. O eco do monitor é a única companhia enquanto Lucas se afunda em pensamentos. Um turbilhão de emoções se agita dentro dele. Ele falhou em reconhecer o amor que sempre esteve ali, escondido, pulsando como um quadro invisível. Ele se inclina para a frente, a mão treme ao tocar o braço da mãe. A pele dela é fria, uma lembrança da intensidade da vida que ele negligenciou. Ela não ouve, mas ele grita em silêncio. A dor é quase insuportável. Com um último olhar, a enfermeira sai, deixando-o só. Ele está à beira do abismo, a vida em suas mãos, agora repleta de arrependimentos. O que ele vai fazer agora? O monitor acelera. O tempo, um ladrão impiedoso, corre. E Lucas está prestes a se perder. Lucas empurra as portas automáticas do hospital. O cheiro de desinfetante é forte, quase sufocante. Ele observa as pessoas ao seu redor, os sussurros, rostos cansados, lágrimas silenciosas. Um mundo que ele desconheceu. Caminha apressado pelos corredores, seu paletó formal contrastando com o ambiente. Os passos ecoam, ritmados e angustiantes. Ele sente o peso do celular em seu bolso, a tela iluminada com mensagens não lidas. Um nome fixo em sua mente, Maria, a amiga de sua mãe. Ele encontra um telefone fixo na recepção, disca. A linha toca. Espera, nervoso. Uma voz feminina responde. Oi, quem fala? Lucas engole seco. É Lucas. Estou procurando saber da dona Helena. Ela está no hospital. A voz do outro lado hesita. Ah, o filho. Eu vi a sua mãe, as palavras da mulher se arrastam. Ele percebe o tom de reprovação. Ela está muito mal, Lucas. Você deveria ter vindo antes. Sua mente gira. Eu sei. Mas eu mudei. Eu quero me redimir. O que você fez por ela até agora? A pergunta é um golpe. Ele se pergunta se realmente mudou. Os segundos se estiraram. A dona Helena sempre falava de você, mas... O peso da culpa o atinge como um vento gelado. O que ele poderia dizer? Que o dinheiro não importava. Que o sucesso não vale nada sem amor. Me diz, por favor, o que posso fazer? A súplica é quase inaudível, mas ele sente como se estivesse gritando. O vazio na voz da mulher ecoa. Ela precisa de alguém que a ame. Não de presentes e promessas vazias. A frase é uma faca. Ele fecha os olhos, tentando absorver a dor. Enquanto desliga, Lucas olha pela janela. O céu escurecido, nuvens ameaçadoras. Ele percebe que a tempestade é dentro dele. O celular vibra em sua mão. Uma mensagem de um número desconhecido, da conta do hospital está paga. Não se preocupe. A adrenalina faz seu coração disparar. Quem poderia ser? Um aliado? Uma traição? Ele se apressa em voltar à recepção, a mente em turbilhão, sentindo o peso das decisões mal tomadas. Com quem eu falo sobre isso? Pergunta, a voz tremendo. O funcionário observa, uma mistura de pena e desdém no olhar. Você não sabe? O hospital cobriu tudo. Um doador anônimo. A revelação é como um soco no estômago. A realidade se despedaça. Ele se pergunta, quem pagou? Sua mãe tem alguém ao lado dela? Ele se sente pequeno, insignificante.
Desmorona na cadeira, as mãos trêmulas. Eu preciso me redimir. Mas como? Os pensamentos giram e, de repente, ele está de pé, decidido. Onde está minha mãe? Pergunta, os olhos brilhando. O desespero agora é combustível. Ele precisa ir até ela. Não pode esperar mais. Algo dentro dele grita por conexão, por perdão. A enfermeira aponta para o corredor. Do lado esquerdo, quarto 205. Lucas avança, cada passo um clamor silencioso por redenção. O coração aperta, a voz interna grita. Ele chega à porta. Um instante. O mundo fora desaparece. Ele respira fundo. A mão na maçaneta. E antes de abrir, uma sombra passa pela mente: quem é o doador? Uma última dúvida, um último gancho. Me conta nos comentários: você já viveu algo assim? Lucas caminha pelo corredor estreito do hospital, o cheiro de desinfetante e o eco distante de monitores cardíacos o cercam. Ele observa os rostos pálidos, olhos cansados de quem aguarda notícias. A pulseira do paciente balança em seu pulso, um lembrete constante de que a vida é frágil. Ao passar por uma sala, ouve risadas abafadas. Intrigado, ele para a escuta. Dois idosos, sentados em cadeiras de plástico, falam da mãe dele. O tom deles é leve, nostálgico. Ela sempre fazia questão de organizar a festa de Natal. Dizia que a gente tinha que estar junto, custasse o que custasse. Uma mulher sorri, seus olhos brilham com lembranças. Lucas se sente pego em uma rede de emoções. Ele não sabe se deve continuar ouvindo ou se afastar. Os relatos flutuam ao seu redor, como um eco de um tempo que ele esqueceu. Natal, pensa, o que eu fiz com isso? E quando a gente ficou preso na neve? Ela não parava de rir, por mais que tudo estivesse contra nós. O homem, com as mãos enrugadas, ri suavemente. A expressão dos dois é repleta de ternura, uma conexão genuína. Lucas sente um nó na garganta. Ele sempre pensou que o amor da mãe era um fardo. Agora, um peso diferente se forma, e a culpa. E se ela esperava mais dele? Lucas, você sabia que ela fez o maior esforço para que você estudasse em uma boa escola? A mulher pergunta, sem perceber que ele está ali. Nada era demais para ela, mesmo quando as coisas estavam difíceis. As palavras dela caem como pedras. Cada uma, um golpe. Difíceis. E ele se lembra das vezes que ignorou as ligações, as mensagens não respondidas. A dor vai se profundizando. Ele não percebe que, à sua volta, o hospital continua sua dança frenética. Pessoas entram, saem, os enfermeiros correm, mas ele está preso em sua própria reflexão. O que eu realmente construí? Ele se pergunta. Por quem? As histórias seguem. Ele ouve sobre como ela gostava de ajudar os vizinhos, como se sacrificava por todos ao seu redor. O amor dela era um ato constante, invisível aos olhos do filho que agora se sente um estranhamento. Lucas se vira e, ao passar mais uma vez pela porta da sala que lhe revelou um mundo novo, encontra a enfermeira. Ela está estável. A mulher diz, com um olhar que parece compreender muito mais do que fala. Quem pagou tudo isso? Pergunta ele, com a voz tremendo. O silêncio pesa. A enfermeira hesita. 1 segundo, 2. E então, o que ela revela quebra o chão sob os pés dele. Uma doação anônima, Lucas. Alguém que a conhece bem. O ar desaparece de seus pulmões. Ele está prestes a desmoronar, envolto nas revelações do passado e na dura realidade do presente. A pergunta que lateja em sua mente: quem poderia amar tanto assim? E, no momento em que a verdade sobre sua mãe o atinge, ele percebe que pode ter perdido mais do que ele imaginava. Os corredores do hospital ecoam o barulho de maçãs sendo empurradas. O cheiro de desinfetante é forte, quase enjoativo. Lucas, de paletó caro, se agarra à borda do balcão da recepção. As mãos tremem. Ele observa a porta do quarto da mãe. Um raio de luz escapa pela fresta, quase como uma saudação. Dentro do quarto, o monitor bip-bip é um som seco, cortante. Sua mãe está ali, pálida, com o rosto marcado pelas rugas do tempo e da dor. As mãos dela, antes firmes, agora estão frágeis, segurando um lenço amarrotado.
Ele hesita, a respiração pesada. Ela levanta a cabeça ao ouvir o barulho. O olhar dela se ilumina, mas logo se apaga. Lucas. A voz é um fio. Ele se aproxima, esbaforido, os sapatos brilhando sob a luz fria. Desculpa, mãe. Eu vim. As palavras saem entrecortadas, um eco distante de um sentimento que ele nunca soube expressar. Um clamor involuntário. Mas o olhar dela traz um peso que ele não esperava. A dor refletida na expressão dela vai além das paredes do hospital. Eu sabia que você não viria. O olhar dela é de desilusão, e ele sente um nó se formando na garganta. O que ele realmente fez por ela? Ela, sempre tão forte, se privando de tudo para que ele pudesse ter o melhor. Os sacrifícios dela se desenrolam na sua mente como um filme em câmera lenta. Silêncio. Ele se sente inadequado. O cheiro do desinfetante se mistura ao seu desespero. Naquela fração de segundo, ele percebe a verdade crua, e quanto mais ele ganhou, mais distante ficou. Cada aumento na conta da sua empresa virou um novo afastamento da sua mãe. Você não precisa se preocupar comigo. Ela tenta sorrir, mas é um sorriso quebrado, como um vidro estilhaçado. Ele toca a mão dela, o toque é gelado, distante. A conexão é um fio quase invisível, prestes a se romper. A enfermeira entra, trazendo um ar de gravidade. Desculpe interromper. Ela olha para Lucas, então para a mãe. Você não precisa se preocupar com as despesas dela. As palavras ressoam no ar. Lucas levanta a cabeça, um impulso de esperança surge. Como assim? A voz dele tremula. A enfermeira se aproxima, com um olhar que mistura compaixão e firmeza. Alguém pagou tudo. Uma doação anônima. O mundo de Lucas balança. Seu coração acelera, mas não pela esperança, e sim por um abismo que se abre diante dele. Quem? A pergunta sai como um grito abafado. Ele já sabe a resposta, mas não quer acreditar. A enfermeira hesita. Você já conhece essa pessoa. Um frio percorre sua espinha. A revelação despedaça a imagem que ele tinha de si mesmo. O que ele realmente perdeu? O peso da culpa é insuportável. Ele se pergunta se está preparado para ouvir o que a vida tem a dizer. A enfermeira, com um gesto, abre a porta. O mundo exterior parece distante. A luz do sol ofusca, mas Lucas não se move. Ele finalmente vê o que perdeu. Lucas atravessa o corredor frio do hospital, seus sapatos de couro ecoando em um chão desgastado. O cheiro do álcool e do desinfetante invade suas narinas, mas ele não sente. O que importa agora é o quadro à sua frente e a mãe, frágil, pálida, conectada a uma máquina que emite bips ritmados. Ele engole em seco. O peso da culpa o envolve como um manto pesado. Eu deveria ter vindo antes, pensa. Mas a determinação o empurra. Ele se aproxima da cama, a respiração dela é irregular. Cada suspiro é um lembrete de que o tempo está escasso. Oi, mãe. A voz sai entrecortada. As palavras são estranhas, quase como uma tentativa de reatar algo que nunca esteve completo. Sem resposta, ele observa a mão dela, tão pequena e vulnerável. Um impulso de tocar, mas hesita. O toque seria um compromisso, e Lucas não tinha certeza se era digno disso. Ele se vira, tenso. A enfermeira, com seu uniforme azul claro, surge como uma sombra ao lado dele. Seu olhar é sério, mas não desprovido de compaixão. Lucas, você precisa saber de algo. Ele a escuta, mas sua mente viaja. O que eu vou dizer? Que estou aqui agora. Que quero mudar. As palavras formam um nó na garganta. Quem pagou o tratamento da sua mãe? A enfermeira pausa, observando a expressão dele. Não foi você. A frase é como um soco no estômago. O caos toma conta. Ele tenta processar, mas o mundo ao redor começa a girar. Quem? A pergunta sai em um sussurro. O coração dele dispara, cada batida ecoa em sua cabeça. Imagens rápidas de sua vida, festas, reuniões de negócios, a mãe em um canto. Ele nunca parou para pensar que alguém poderia ser mais que ele. Foi um antigo amigo da sua mãe. Ele a encontrou aqui, muito doente, e decidiu cuidar dela.
A enfermeira observa a reação dele, impassível, mas há um brilho de empatia em seus olhos. Ele fez o que você não fez. A verdade se impõe como uma tempestade, ele não é o herói da própria história, mas o vilão. O peso do descaso, a dor da negligência, tudo isso agora lhe cai como uma avalanche. Suas pernas tremem. A determinação que o trouxe aqui se desfaz em fragmentos. O silêncio é ensurdecedor, preenchido apenas pelos bips da máquina. Lucas sente que a realidade está desmoronando à sua volta. Ele se pergunta se esse amigo se importa mais por ela do que ele. Eu sou o filho, sou eu quem deveria estar aqui. É hora da mudança, Lucas. Antes que seja tarde demais. A enfermeira oferece uma saída, mas ele hesita. O que isso significa para ele? O que ele realmente quer? Ele respira fundo, sentindo o sabor amargo da verdade. Olhando para a mãe, percebe que a luta não é apenas para salvar a vida dela, mas para resgatar a sua própria. O mergulho na redenção começa agora. Um novo propósito se acende em seu interior, ardendo como um fogo que não pode ser extinto. No entanto, ele sabe que isso é apenas o começo. Nos próximos dias, as mentiras devem ser enfrentadas, e as verdades, reveladas. A enfermeira se afasta, e ele fica ali, parado. O mundo se contrai num instante. É preciso fazer uma escolha. E no silêncio do hospital, uma ideia germina, traiçoeira, e se eu não estiver pronto para isso? Ele se vê preso entre o arrependimento e o desejo. A luz da sala pisca, como um aviso. É a hora da mudança. As luzes fluorescentes do hospital piscam, refletindo a brancura estéril das paredes. O cheiro de desinfetante é forte, quase insuportável. Lucas entra, a gravata apertada no pescoço, suor frio escorrendo pela têmpora. Ele tenta ignorar o zumbido das conversas ao fundo. Um eco de risos distantes, um choro em algum lugar, a máquina de monitoramento com seu bip rítmico, como um coração que não para de pulsar. Ao chegar ao quarto, a visão da mãe, esquelética e pálida, amarrada a tubos, é um soco no estômago. A cama dela é um campo de batalha, cercada por flores murchas e um sutil aroma de remédios. Ele se aproxima, hesitante, e a imagem dela o golpeia como uma onda. O resto do mundo desaparece. Ajoelha-se ao lado da cama. O chão frio o desperta para a realidade. Suas mãos tremem, e uma lágrima escorrega pelo rosto. Ele nunca se permitiu ser vulnerável. A frieza que construiu ao longo dos anos começa a derreter. O silêncio é apenas quebrado pelo som metálico dos tubos conectados a ela. Mãe. Sua voz falha, embargada. Desculpe por não ter estado aqui. Por não ter te ajudado. Os olhos dela estão cerrados, desejando acordar, mas a respiração se arrasta. Ele sente uma dor aguda no peito, a culpa é pesada como um manto. Os pensamentos giram, e se ela não ouvir? E se for tarde demais? O som de passos ecoa pelo corredor. Uma enfermeira entra, rosto sereno, mas com um peso nos olhos. Lucas a observa, mas a expressão dela é fria, como o metal das ferramentas cirúrgicas. Ela se aproxima da cama, ajusta um tubo. Ela não está fora do alcance, se você se importar em falar, diz a enfermeira, o olhar fixo em Lucas. Ele se volta para a mãe. Por favor, volte. Eu preciso de você. Preciso consertar tudo. Fui um idiota. Não pensei em nada além do dinheiro. A enfermeira limpa a garganta. Você sabe que todo o tratamento dela foi pago, não sabe? As palavras ecoam na mente de Lucas, e ele congela. O que você quer dizer? A enfermeira cruza os braços. Alguém fez isso. Não foi você. Um vazio se abre dentro dele. O chão abaixo de seus joelhos parece ruir. Quem pagou? A dúvida devora sua sanidade. Ele olha para a mãe, agora um peso morto em sua consciência. Tudo o que construiu, todas as suas conquistas. Será que eram suficientes para pagar os anos de indiferença? Quem? Pergunta Lucas, o tom subindo em desespero. O coração batendo em seu peito é um tambor de guerra. A enfermeira hesita. O momento se estica, e ele sente que a verdade está prestes a explodir. Um giro no estômago,
Como se o ar tivesse sido arrancado dele. Se você realmente deseja saber. E a resposta é um tapa na cara. A luz fluorescente pisca, criando sombras dançantes nas paredes do quarto. O odor ácido do desinfetante mistura-se com o aroma do medo. Lucas está preso no silêncio, os dedos ligeiramente trêmulos enquanto segura a mão da mãe. Ela está pálida, conectada a máquinas que fazem barulhos intermitentes, um eco angustiante. Ele examina cada detalhe, nos tubos que serpenteiam pelo corpo dela, a respiração superficial que parece mais um esforço. Ele havia esperado por esse momento. Um último apelo, uma última chance. Lucas sente um frio na espinha. O relógio na parede marca as horas em um compasso doloroso. Respiro profundo. Mãe, eu estou aqui, sussurra, a voz embargada. A mão dela não se mexe. Ele deseja mais do que tudo que ela escute, que sinta seu arrependimento. Então, algo muda. Um movimento quase imperceptível. Os olhos dela piscam, lentamente. Ele prende a respiração, como se o ar ao redor estivesse se condensando em esperança. O monitor ao lado apita, um som agudo que corta o silêncio. Mãe, por favor. A súplica é uma oração, um grito preso na garganta. Ela abre os olhos. Primeiro, a confusão. Depois, um lampejo de reconhecimento. O mundo começa a tomar forma novamente para ela. Os olhos dele se enchem de lágrimas, um mar procurando por um porto seguro. Lucas? A voz é um sopro, grão de areia em meio ao turbilhão. Ele se inclina, a pele da mão dela fria contra a sua. O toque é um choque, uma linha tênue entre a vida e a morte. O calor de seu corpo é um sinal de que, talvez, ela ainda possa voltar. A enfermeira entra no quarto, o olhar clínico, mas há um brilho de algo mais. Lucas não percebe de imediato, sua atenção está fixada na mãe, que tenta sorrir. Ele reconhece o milagre, mas é um milagre que vem com um peso. Ela estava estabilizada por um tempo, a enfermeira fala, quebrando o encanto. Foi o tratamento que conseguimos. A frase ressoa em sua mente. Quem pagou? O dinheiro que ele recusou a usar, o mesmo que o afastou dela. Lucas se endireita, a tensão no ar se torna palpável. Quem pagou por tudo isso? A voz dele treme, esperança e desespero entrelaçados. A enfermeira hesita, um leve sorriso nos lábios. Você sabe, Lucas, às vezes, a família encontra maneiras de ajudar. O coração dele desaba. Ele percebe, em um instante, que o caminho que escolheu pode ter sido mais estreito do que imaginava. A culpa o envolve como um manto. Ela pode estar voltando. Mas o que isso significa para ele? Um milagre com um preço oculto. O que ele fez? As paredes do hospital parecem fechar, o ar se torna denso. Ele olha para sua mãe, que ainda está lutando para emergir da névoa da inconsciência. Por favor, não me deixe de novo. A súplica é um fio tênue puxado com força. Mas a enfermeira já se afastou. As cortinas se fecham. E a verdade está prestes a ser revelada. O cheiro de antisséptico e o eco distante de passos apressados invadem o ar. Lucas observa sua mãe, deitada em uma cama de hospital, as pálpebras cerradas e a respiração irregular. O monitor ao lado dela bip-bip, como um coração tentando se manter vivo entre as sombras do passado. Ele se aproxima. O toque da mão dela, fria e frágil, acende uma chama de urgência dentro dele. Lembra-se das risadas, das tardes ensolaradas em que ela o segurava pela mão e dizia: Você pode conquistar o mundo, meu filho. Mas suas promessas evaporaram em negociações, contratos e números. Ela ficou para trás. Mãe, e a voz sai embargada. Ele não consegue mais manter a fachada. Eu vou cuidar de você. Sempre. Uma lágrima escorrega pelo seu rosto. Uma sensação estranha, quente e crua. O peso da negligência invade seu peito. Os momentos perdidos, as chamadas não atendidas. Ele fecha os olhos. Por que levei tanto tempo? Do outro lado do quarto, uma enfermeira entra, braços cruzados. Seus cabelos estão amarrados em um coque impecável, mas a expressão dela é de dorosa determinação. Lucas a observa com um misto de curiosidade e desconfiança. Desculpe interromper esse momento. Mas,
Posso te contar uma coisa? Ela diz, a voz firme como um golpe. Ele não responde. O silêncio é pesado. Sua mãe. Ela não está sozinha aqui. Alguém pagou por tudo. Tudo. Os médicos, medicamentos, tudo. A enfermeira faz uma pausa, o olhar fixo no dele. Você realmente não sabia? Um soco no estômago. O mundo gira ao seu redor. Os gastos, as despesas que ele havia ignorado, agora desmoronam como castelos de areia. Quem? Como? Alguém se preocupou com ela quando você não estava. Alguém que ama. Alguém que nunca parou de lutar, suas palavras cortam o ar. O chão parece ceder. Lucas se sente pequeno, impotente. Uma avalanche de culpa o invade, a sensação de ser um filho desonesto é insuportável. Eu posso mudar. Prometo que vou cuidar dela. As palavras saem entrecortadas, como um eco de desespero. A enfermeira cruza os braços. O olhar dela é de desconforto, mas também de compaixão. Mas a verdade precisa ser dita. Cuidado não se resume a promessas. Ele a encara, lembrando do seu lugar nesse quadro. Quando foi que o amor se tornou uma transação? O bip do monitor é um lembrete constante de que o tempo está se esvaindo. Lucas sente uma faísca de determinação. Ele não pode mais viver à sombra da culpa. Eu vou fazer isso certo, murmura, a voz mais forte agora. Vou descobrir quem ama minha mãe e mostrar que também posso. Então, um estalo. A enfermeira abre a boca para responder, mas ele já se virou, caminhando para a porta. O peso da responsabilidade agora não é apenas uma carga. É o seu novo propósito. Ele encontrou seu caminho. Mas qual será o preço a pagar pela verdade que irá descobrir? Lucas observa a porta do quarto da mãe, o som dos monitores ecoando como um lembrete cruel. O cheiro de desinfetante se mistura com o da comida hospitalar. Ele enxuga a mão na calça, sentindo a umidade de um suor nervoso. Um grupo de 5 pessoas se aproxima. Sorrisos forçados, olhares de compaixão. Os amigos da mãe. Reconhece algumas faces. O tempo parece parar quando uma mulher de cabelos brancos se adianta. Ela sempre falou de você, Lucas. Você é o orgulho dela. O coração dele aperta. O orgulho não é exatamente a palavra que ele teria escolhido. Uma mistura de ressentimento e vergonha o paralisa. Ele se lembra das ligações que não fez, das visitas que não aconteceram. Ela tem uma força incrível, diz um homem de óculos, o olhar suave. E uma fé inabalável. Lucas não consegue responder. Uma onda de responsabilidade o invade. Ele não pode mais ser o filho ausente. Queria ter sido melhor, ter estado lá. Este sentimento o consome. Você é bem-vindo aqui, a mulher de cabelo branco continua, sabe, nós sempre estivemos ao lado dela. Você não está sozinho. As vozes se misturam ao ruído distante do hospital. Lucas se perde em seus pensamentos. Memórias de uma infância feliz, risadas compartilhadas ao redor da mesa. A dor do abandono que ele causou. Ele sente a mão trêmula tocar o peito, como se quisesse arrancar a culpa de dentro. Um dos amigos da mãe estende a mão. Vamos tomar um café. Você precisa comer algo. Estamos aqui para te apoiar. Ele hesita. A ideia de companhia é estranha, mas ao mesmo tempo reconfortante. Os rostos amigáveis o atraem, como uma luz em meio à escuridão que ele mesmo criou. Você foi um bom filho, Lucas, diz a mulher novamente, como se lesse seus pensamentos. Todos nós erramos. O que importa é o que fazemos agora. Um brilho de esperança. Ele a observa, quase incrédulo. Um primeiro passo. Um novo laço. Um resgate. Enquanto eles caminham juntos até a cafeteria, o barulho de risadas e conversas se intensifica. Lucas ouve o tilintar de xícaras, o cheiro forte de café fresco. Ele sente a energia da acolhida, como um abraço que ele tanto buscou. Mas no fundo, a incerteza ainda o visita. E se essa felicidade não durar? E se a verdade o atingir novamente, como uma sombra? Assim que passam pela porta, uma enfermeira aparece do outro lado. O olhar dela é grave.
Lucas, precisamos conversar. Urgente. E a pergunta ecoa em sua mente: o que poderia ser tão urgente? O coração dele acelera, mas agora não é apenas pela ansiedade. É o peso de uma nova responsabilidade que se aproxima, pronta para testá-lo mais uma vez. E ele se pergunta se, finalmente, ele será forte o suficiente. Lucas está sentado em uma cadeira de plástico dura, os olhos fixos no chão. O cheiro de desinfetante e a luz fluorescente fria do hospital chegam como um soco no estômago. Ele não sente o peso das horas que passam. A mente dele está em um turbilhão. O eco distante de uma máquina de diálise interrompe seus pensamentos. Ele se levanta abruptamente. O pensamento de sua mãe, frágil e debilitada, em um leito de hospital, o consome. Os rostos dos outros pacientes, deformados pela dor, se misturam. Ele não consegue mais suportar isso. Eu preciso fazer algo, murmura para si mesmo, a voz tremendo. Ele caminha pelo corredor, cada passo um lembrete da sua ausência. No fundo, um vazio. As lembranças da infância são flashes, um dia ensolarado no parque, o cheiro do bolo que sua mãe assava. O peso da culpa se transforma em um desejo ardente. Ele deseja consertar. Diante da porta do quarto, ele hesita. O batimento do seu coração ecoa em sua cabeça e ele empurra a porta. A imagem dela, ligada a tantos aparelhos, provoca uma dor aguda. Ela olha para ele com olhos cansados, mas cheios de amor. Mais uma vez, ele sente a culpa, mais uma vez, ele se compromete a mudar. Desculpe, mãe, diz baixo, a voz embargada. O olhar dela brilha como se tivesse entendido tudo. Prometo que farei a diferença, continua, mas a resposta dele está presa. Uma fundação em nome dela. Um legado? As palavras dançam na sua mente. O que isso significa? É o que realmente a tornaria feliz? A enfermeira entra, quebrando a conexão entre eles. O movimento dela é ágil, mas a expressão é grave. Ela está sendo bem cuidada. Muito bem cuidada, declara, e Lucas sente o coração apertar. O tratamento foi totalmente financiado. Ele se aproxima, atento. Financiado por quem? A voz é quase um sussurro, uma súplica. A enfermeira hesita, olhando para o lado. Por alguém que se importa. Alguém que ama. O chão parece desabar. Ele sente como se a vida tivesse sido arrancada dele. Mas, eu pensei que, balbucia, a voz falhando. Suas mãos tremem. Amor verdadeiro não tem preço, Lucas. Você sempre pode fazer algo, diz a enfermeira, e a frase ecoa em sua cabeça. A revelação o atordoa. Quem é aquele que pagou tudo? Ele está perdido. O desejo de reconstruir o relacionamento com a mãe e a descoberta que a própria indiferença dele pode ter sido superada por um amor maior o derruba. A raiva se mistura com a gratidão. Ele precisa saber. A mente dele gira. Quem pagou tudo isso? Pergunta em um fio de voz, o olhar fixo na enfermeira. Ele precisa de uma resposta. Precisa entender. Ela apenas sorri, e o silêncio se torna uma prisão. No fundo, Lucas sabe que a resposta pode mudá-lo para sempre. Lucas observa sua mãe, agora sentada na cama do hospital, a luz suave tingindo o ambiente de um tom dourado. Ela se recuperou, mas o sorriso no rosto é uma máscara. Ele sente um nó na garganta. A máquina ao lado dela bip-bip, um lembrete constante da fragilidade da vida. Por que você não me ligou? A pergunta ecoa no silêncio. Ela desvia o olhar, focando na janela embaçada onde a luz brilha como promessas não cumpridas. Eu não queria te incomodar, diz ela, a voz um sussurro. Um toque de tristeza, uma gota de raiva. Você tinha sua vida. O peso das palavras bate em Lucas como um soco no estômago. Ele se lembra das ligações ignoradas, das mensagens não respondidas. A culpa se agrava, como uma ferida aberta. Eu posso consertar isso. Ele se aproxima, o cheiro de desinfetante e a umidade do hospital se misturam ao seu desespero. Eu quero estar aqui agora. Ela não responde. O olhar distante, como se estivesse em um lugar onde ele não pode alcançar. O coração dele se aperta. Ele tenta tocar a mão dela, mas ela se recua. O toque frio da pele dela é um choque.
A conexão que ele desejava parece fugidia. Você acha que dinheiro pode comprar isso? Ela ri, uma risada amarga. Você tem todo o dinheiro do mundo e não pode comprar o tempo que perdeu. Lucas fecha os olhos por um instante, as palavras dela ferindo como lâminas. Um fio de dúvida se enrosca em seu coração. O que ele realmente tem a oferecer? A verdade se torna uma sombra. A enfermeira entra, seus passos firmes e decididos. O som da sola dos sapatos no chão branquíssimo é um lembrete da realidade. Desculpe interromper, diz ela, mas a voz carrega uma carga. Agradeço pela ajuda financeira, Lucas. Graças a você, ela teve o melhor tratamento possível. O mundo de Lucas desmorona. O que você disse? A enfermeira se volta, uma expressão de compreensão no rosto. Ela não sabia. Você nunca disse a ela que a conta estava toda paga por você, Lucas. A ficha cai. A verdade o atinge com um golpe. Ele não foi apenas ausente, ele foi um mentiroso. Asterisco o que realmente vale? Asterisco o amor ou o dinheiro? Olhos marejados, ele olha para a mãe. O arrependimento o consome. Há uma nova chance ali, mas será que está a tempo? Eu não sabia. A voz falha. Tudo o que eu fiz foi para você. Ela o encara, os olhos penetrantes. E o que você realmente fez por mim, Lucas? O silêncio ecoa entre eles. A enfermeira sai, deixando um espaço de possibilidades. Lucas sente o peso de suas escolhas. O amor estava sempre ali, mas sua maneira de se relacionar com ele foi distorcida. Asterisco uma nova chance juntos. Asterisco mas será que ele pode reconstruir tudo isso? Diante da dor que causou, ele não tem certezas. As paredes do hospital parecem se fechar, sufocantes. E, naquele momento, o verdadeiro desafio apenas começa. O corredor do hospital é estreito, iluminado por lâmpadas fluorescentes que piscam intermitentemente. O cheiro de desinfetante é intenso, quase sufocante. Lucas, vestido em um terno caro, mas amassado, aperta o celular na mão. As notificações que não param de pingar ecoam as cobranças do mundo exterior. Ele avança, cada passo carregando o peso de um passado que ele escolheu ignorar. No quarto, a mãe está deitada, olhos fechados, quase uma sombra do que já foi. Uma máquina ao seu lado bip, bip, bip. Um som que, para Lucas, soa como um lembrete cruel de que ele falhou. Ele respira fundo, aproxima-se, e toca a mão dela. A pele é fria, sem vida. Um calafrio percorre sua espinha, e um nó se forma em sua garganta. É hora de ser forte. Ele precisa ser forte. Mãe, eu estou aqui, sua voz sai trêmula, quebrada. Ele não consegue mais disfarçar. Um movimento à porta chama sua atenção. A enfermeira, com uma expressão dura, interrompe o momento tenso. Lucas? Temos que conversar sobre a situação. Ele se vira, surpreso, mas não sente a urgência que deveria. Ela avança, a luz refletindo em seu crachá, revelando um nome que ele não reconhece. O olhar da enfermeira é cortante, e ele sente um arrepio frio na nuca. Eu tenho tudo sob controle, se ele responde, mas a insegurança escapa por entre as palavras. Você acha? Ela pergunta, rindo, um riso que não chega aos olhos. A conta do tratamento não foi coberta por você, sabia? Você não pagou. Lucas gelou. O que ela estava dizendo? A angústia invade seu peito. O que quer dizer com isso? Foi o seu primo. Ele fez uma vaquinha, juntou todo o dinheiro que pôde, porque, acredite ou não, ele se importava com sua mãe. O mundo ao redor de Lucas desmorona. Imagens de memórias passadas invadem sua mente, cada risada da infância ecoando agora com um peso insuportável. Ele se senta, a solidão devorando-o. O terno, agora, se transforma em uma prisão. A verdade é uma faca, cortando o fundo. Você a abandonou, Lucas. Essa é a sua verdade. O tom da enfermeira é impiedoso. Ele olha para a mãe, agora acordada. Os olhos dela se abrem lentamente, fixando-se nele. Ela não precisa dizer nada. O olhar é um punhal. O homem que se tornou se reflete naqueles olhos.
O que ele se tornou? Mãe, as palavras falham. Um choro preso na garganta. A enfermeira sai, deixando um silêncio ensurdecedor. Lucas se curva, a cabeça entre as mãos, sentindo o peso do arrependimento. É a mesma dor que ele ignorou durante anos. A máquina continua a bip, 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 mas agora carrega um significado diferente. Ele precisa mudar. Não apenas para ele, mas para a mulher que sempre acreditou nele. Ele respira fundo. Eu vou consertar isso, murmura para si mesmo, a determinação começando a voltar, mas não sem uma sombra de dúvida. A cena escurece lentamente, enquanto seu olhar se fixa na mãe, que, apesar de tudo, ainda é seu porto seguro. Um último pensamento ecoa na sua mente: e se eu não tiver tempo? Fim.